Bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar o quarto capítulo desta relíquia que é o livro corolário. Tem alguns itens que são propostos nesse capítulo. Visita de uma grande dama recém-desencarnada. Então, uma mulher, uma senhora que desencarna e é recebida no plano espiritual. Devagarinho, Maria vai mostrando, como ele é ditado por Maria de Nazaré, Maria vai mostrando o que acontece no plano espiritual. Uma retribuição de ação. Duas almas secularmente rivais reencarnam como mãe e filha. Então, aqui ela mostra a reencarnação de duas almas que viveram por muitas vidas juntas e que nesta outra vida são mãe e filha. Todos os atos praticados na Terra são conhecidos no mundo espiritual. A gente sempre ouve falar, né, que nada acontece aqui sem que Deus saiba. Ela confirma isso. A criatura que viajou inesperadamente é o outro item. Eu aproveito para, no início desse vídeo, já agradecer a todos que estão visualizando os meus vídeos, a todos que estão fazendo parte do meu canal, a todos os que ficam comigo até o final nos vídeos. O meu muito obrigado. Assim se realiza o meu objetivo, que é levar um pouquinho de evolução, levar um pouquinho de uma palavra espiritual para todas as pessoas, para quem quiserem acessar. Então, meu muito obrigada. Vamos lá, então. As dificuldades encontradas vida fora pelas almas encarnadas na Terra constituem os pequenos problemas que lhes são propostos como parte das lições que vieram aprender em sua nova encarnação. Maria aqui diz que as dificuldades que nós temos são coisinhas pequeninas que fazem parte da encarnação, que não é preciso se preocupar, que todos as temos. São pequenas lições que lhes cabe estudar ao longo dos seus dias terrenos, como exercício que todas devem fazer para marcharem adiante em busca de cursos mais adiantados. Então Maria diz que a partir dessas dificuldades, vencendo todas essas pequenas dificuldades, nós vamos estar aptos para as coisas maiores, para as lições maiores. Não há, por conseguinte, problemas superiores à capacidade de cada alma, porque tudo é determinado exatamente segundo as possibilidades de cada uma. Então, o que Maria quer dizer? Que não é para a gente pensar que as dificuldades são maiores do que nós podemos suportar. Não, as dificuldades são condizentes com o que podemos suportar. Tudo é medido conforme a evolução da nossa alma. Paralelamente, é facultado às almas encarnadas apelarem aos céus em qualquer momento em que defrontem dificuldades aparentemente superiores às suas forças, e receberão então do alto socorro, ajuda ou esclarecimento que lhes permita vencer o impasse. Então Maria explica aqui que se nós estivermos com dificuldades que a gente sente, não é, mas se a gente sentir que as dificuldades, os problemas são maiores do que podemos suportar no momento, que é para a gente solicitar a ajuda do alto, que prontamente o plano espiritual nos ajudará a resolver. Prontamente. É a divina providência, nunca podemos duvidar disso. Bom seria para todos os encarnados firmarem-se nesse princípio de recorrerem ao alto o mais frequente possível, porque essa prática lhes proporcionaria sem dúvida uma trajetória terrena bem mais suave e tranquila do que possam imaginar. Então, às vezes a gente tem um pouco de orgulho, um pouco de egoísmo, né? A gente quer resolver tudo sozinho e não funciona assim. O plano espiritual está ali para nos ajudar a resolver tudo que nós precisamos, tudo em todos aqueles momentos que achamos que as nossas forças estão se esgotando. Temos que recorrer. Tem anjos, tem Jesus, tem seres de luz ali prontos, tem Maria para nos ajudar. Todos nós que vivemos no alto, após havermos percorrido seguidamente os vários caminhos da Terra, onde logramos acumular os conhecimentos e experiências que possuímos, todos nós nos empenhamos de toda maneira em cooperar com as almas encarnadas, sempre que um pedido nos chega nesse sentido. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que eles sabem das dificuldades, eles também já tiveram encarnações na Terra. Então eles estão aí prontos para ajudar, é só a gente pedir.
Da observação que habitualmente fazemos do nosso plano de vida, temos constatado que ainda vivem muitas almas encarnadas no solo terreno, inteiramente desligadas do seu plano espiritual, onde não chega um pensamento sequer por se encontrarem completamente mergulhadas nos interesses da vida material. Muitas há, inclusive, que nesse estado de absoluto desinteresse partem de regresso deste mundo terreno, onde não cuidaram mesmo por alto da vida espiritual. Então eles ficam tristes de ver que muitas almas se esquecem do plano espiritual, que não cuidam nada aqui em vida e nem pedem ajuda. Não precisa ser assim, a vida pode ser mais leve, eles estão ali para ajudar. Essas almas assim desencarnadas, sem o menor cabedal de conhecimento da vida espiritual e inteiramente desprovidas da luz que teriam adquirido através do hábito da oração diária, encontram-se numa situação deveras lamentável. Então, o que ela diz? Que quando nós não oramos, não vamos ter luz. Que a luz na alma se apresenta energeticamente, nós ficamos com mais luminosidade ou não, segundo as orações que nós fazemos, segundo as obras que realizamos aqui. Então, é isso que nos traz luz. E é lamentável que tem seres, tem almas que desencarnam quase sem luz. Então, também vão para um plano que não é tão bom, né? Então, temos que pensar nisso. Não tendo adquirido a luz que vieram buscar na Terra, motivo principal da sua encarnação, não podem ascender, em muitos casos, aos planos que lhes estavam reservados. Então, quando uma alma vem para o plano terreno, ela vem buscar luz, com orações, convivências aqui na Terra, que lhes proporcionam ajudar, pedir ajuda. E quando elas voltam, com frequência voltam, com uma quantidade de luz muito menor do que elas vieram buscar. Então é como que se perdesse aquela encarnação, se perdesse todo aquele trabalho espiritual para fazer com que aquela alma viesse. Então tem que pensar sobre isso. Eu vos apresentarei uma imagem terrena que poderá ajudar a compreensão do que venho dizer-vos. Então aqui ela dá um exemplo. Imaginai uma criatura humana que por motivos superiores à sua vontade, foi retirada da cidade em que vivia confortavelmente, mas absolutamente despreocupada de seu futuro, e foi levada para bordo de um navio juntamente com muitas outras cujo destino ignorava. Isto não fora, entretanto, uma surpresa, porquanto todas aquelas criaturas sabiam que um dia isso aconteceria, mas sem saberem quando. Uma vez a bordo, essa criatura da minha imagem começou a pensar seriamente em sua situação, uma vez que não se prevenira de recursos para viver no porto onde tivesse de desembarcar. Chegado então o momento de desembarcar, teria essa criatura verificado tratar-se de uma bela cidade muito bem construída, muito ampla, dotada de excelentes casas de hospedagem, hotéis de fino trato, etc. Verificou, porém, profundamente constrangida a criatura imaginária, que não dispunha sequer de um mínimo que lhe permitisse tentar viver nas condições mais precárias da cidade. Então, o que ela está... É uma metáfora, né? O que ela está falando aqui? Ela está falando que não mais do que de repente nós podemos ser convidados a desencarnar, a dessomar, a sair deste plano que, para nós, bem entre aspas, né? Está tranquilo viver, porque de nada é tranquilo, mas enfim, a gente pensa que aqui é bom, né? Então a gente está aqui vivendo de boa, aqui um pouco nos é retirado, terminou, a nossa chama apagou e somos levados para um plano bem diferente. E chegamos lá e não temos preparo nenhum, não sabemos nem como começar a viver naquele plano, não temos luz nenhuma para ser atraído para um lugar que possamos recomeçar. É triste, né? É muito triste. Seus pensamentos voltavam-se desolados para a vida que logrou construir na cidade que deixara para trás, donde não trouxeram o necessário, o indispensável, mesmo para viver em sua nova situação. E o que testemunhava então a nossa criatura imaginária? Apenas isto. Outros passageiros do mesmo navio em que viera iam se acomodando confortavelmente nos melhores hotéis e outras casas de hospedagem, para o que se encontravam fartamente providas da moeda que tal situação lhes permitia.
Qual é a moeda que permite o bem-estar no plano espiritual? Luz na alma, luz na nossa aura. Então é para isso que nós temos que lutar. Para que tenhamos uma purificação devagarinho, para que possamos evoluir devagarinho, para que tenhamos obras boas aqui no planeta Terra. E temos que orar bastante, temos que meditar bastante, para que nós possamos ter luz na nossa aura, para que nós possamos ter luz na nossa alma. Maria diz que quando a gente desencarna, daí a gente é recebido e é encaminhado e se sente atraído por lugares do nosso merecimento. Conforme o quanto energético que tivermos, vai ser o lugar que nós vamos galgar. É interessante isso. E depois de muito peregrinar através dos vários bairros de sua nova cidade, sentindo já necessidades alimentares impossíveis de satisfazer, o que é que restava à nossa criatura imaginária? Nada mais do que estender a mão à caridade pública para poder sobreviver. Então lá ela teve que fazer caridade, teve que pedir caridade, teve que esmolar, simular um plano espiritual, um plano terreno para ela poder continuar vivendo. Tal era a situação difícil dela, que aqui na Terra só pensou no físico, só no material, né? Esqueceu do espiritual. Transportemos em seguida esta imagem para o plano espiritual e facilmente vos convencereis, filhas e filhos meus, do valor da oração sincera, com o mesmo propósito com que diariamente cuidais da alimentação do corpo. Então, todo dia nós cuidamos bem da alimentação do corpo. O que Maria propõe? Que cuidemos da alimentação da alma, da alimentação do espírito também. É uma necessidade tanto quanto a necessidade física, orgânica. As almas que aportam ao plano espiritual desprovidas de um foco de luz própria, objeto fundamental de sua vinda à Terra, podem ser comparadas àquela criatura da imagem precedente. Então, temos que ter luz própria, temos que adquirir luz própria. Como? Orando sinceramente, meditando, praticando bem. Não possuindo luz própria decorrente de seus atos e pensamentos vividos no corpo, as almas nessas condições ou permanecem estacionadas no local em que foram deixadas após largarem na terra os seus despojos, ou se decidem a implorar a caridade daquelas que lhes passarem próximas para que as ajudem a caminhar. Então Maria diz que as pessoas que não têm luz na sua alma, quando morrem, quando desencarnam, elas ficam ou paradas ao redor do seu corpo que está se deteriorando, ou então elas têm que pedir ajuda a outros espíritos que passam ali. Espíritos que não são os adequados para elas. Não seriam, né? Se elas não têm luz, elas vão pedir ajuda para quem não tem luz também. É triste isso. Direis vós talvez, e essas almas não possuíam luz antes de reencarnarem? Sim, é a resposta certa. A luz anteriormente alcançada pelas almas em referência pertence-lhes, efetivamente, mas está-lhes reservadas para ser entregue no momento oportuno. Então, o que ela quer dizer? Que no momento oportuno, toda a luz que tinha na alma antes de vir para a Terra e que não aproveitou essa encarnação na Terra, será devolvido para a alma. Mas no momento oportuno, antes ela tem que entender que ela deveria ter feito diferente. Antes ela tem que perceber o erro que ela cometeu. No regresso ao mundo espiritual, deve viver cada alma daquilo que logrou adquirir em sua última existência no corpo, como prova e consequência do que tiver alcançado ao longo dessa existência. Ela tem que perceber o que ela conseguiu lograr, o que ela conseguiu adquirir de luz a mais, ou não. Já tem acontecido serem tão precárias as condições em que regressam ao espaço certas almas que não se preocuparam jamais com esse momento, que muitas outras se reúnem para orar por elas, com o objetivo de implorar ao Senhor uma velinha que seja para que possamos caminhar. Veja bem, às vezes as outras almas do plano espiritual, elas se reúnem em grupos para orar por aquela alma que não está mostrando luz nenhuma, que não trouxe luz nenhuma da última encarnação, para que ela possa, né, de pena mesmo, para que ela possa se dirigir a um plano um pouquinho melhor. Isto que aqui escrevo, filhas e filhos, a quem muito quero e estimo, tem o propósito de erradicar em vossos belos espíritos a ideia da necessidade que a todos assiste de vos
preparardes para a vivência nos planos do além. Então, nós temos aqui na Terra que nos preparar para quando a gente morrer. Nós temos que fazer uma preparação prévia. Não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não olhar para o espiritual. Nós somos seres espirituais que ora estamos encarnados aqui na Terra. Mas nós somos seres espirituais que nós temos que cuidar mais do espírito. Mais. Nenhum de vós aqui se encontra pela primeira vez, nem provavelmente pela última, tendo reencarnado muitas e muitas vezes nas várias regiões do mundo terreno, mas sempre com este único objetivo: aumentar a luz do vosso espírito por meio da prática de ações meritórias, mas também da oração constante, como alimento que é do vosso espírito. Então ela diz que nenhum de nós que estamos aqui na Terra é a primeira encarnação ou supostamente não será a última. Então todos nós viemos para a Terra para buscar luz. Então, através da prática do bem, através das orações sinceras, através das meditações, nós vamos adquirir luz. Esse é o objetivo de nós termos vindo para a Terra. Efetivamente, enquanto o corpo se alimenta e conserva por meio do alimento material oriundo do solo terreno, o espírito, que é a luz, só se alimenta de luz, luz e mais luz, mediante a qual se engrandece e progride. Então veja bem, o espírito nosso não precisa de alimento orgânico, ele só se alimenta de luz, só se alimenta de coisas boas, coisas com bom intento. A luz espiritual, o espírito adquire em primeiro lugar por meio da oração preferida, como hábito diário em momentos de recolhimento nos quais ele se dirige ao Senhor Jesus para agradecer as graças recebidas nesse dia e pedir sua continuação para o dia seguinte. Então ela diz que a luz o espírito consegue agradecendo a Jesus todo o bem-estar, tudo que nós temos, tudo que nós somos durante o dia, uma oração forte, uma oração veemente e pedir que prossiga, que essas bênçãos prossigam e que Ele nos mostre os caminhos, né? O caminho de fazer o bem, o caminho de estar sempre no bom. Recebe igualmente luz o Espírito que ora pelos semelhantes, os quais lucram com isso esclarecer-se e vencer possíveis dificuldades momentâneas, graças à oração proferida em seu favor pelos Espíritos bondosos, a quem a misericórdia divina distribui porção igual a que solicitarem para outrem. Então, assim, Maria diz que sempre que nós percebemos que alguém precisa de oração, temos que orar para aquela pessoa, seja uma alma encarnada ou desencarnada. E, paralelamente, exatamente na mesma quantidade de bênçãos e de orações que a gente pede, bem-aventurança que a gente pede para outra alma, a gente recebe também. Então, somos muito beneficiados quando oramos e pedimos orações para outra pessoa, para outra alma. É, pois, da prática da oração que resulta a iluminação das almas encarnadas para o seu engrandecimento. É também a oração uma das maneiras ao alcance dos mais humildes para praticarem a caridade aos semelhantes. Enquanto a prática de obras assistenciais requer a posse de recursos que a possibilitem, a caridade por meio da oração depende exclusivamente do desejo de praticá-la de boa vontade apenas. Então, o que Maria diz, o que Maria nos alerta aqui? Que a prática da oração, o pedido do bem-estar para outra pessoa, pedir a Deus, pedir a Jesus que ajude, que salve, que recolha outra pessoa e que leve para os caminhos do bem, não requer nada. Só a nossa vontade, só o nosso desejo de pedir. Não requer recurso nenhum, então todos podemos fazer. É muito simples, basta ter um desejo forte de bondade no coração. Em seguida eu vou narrar-vos uma pequena história que muito haveis de apreciar pelo ensinamento que da mesma há de resultar para os vossos espíritos. Eu recebi, a certa ocasião, em meio às minhas ocupações habituais de orientação e ajuda a quantas almas boas apelam para mim, de muitos recantos da terra, uma comunicação dos meus assessores de que uma grande dama da terra, recém-desencarnada, desejava muito falar-me
e solicitava dia e hora para ser recebida. Este protocolo era comum na corte donde provinha a grande dama, e por isso assim marcava o seu pedido de audiência. Recebida a comunicação dos meus auxiliares, eu determinei que mandassem entrar imediatamente a ilustre dama, porque eu atenderia naquele mesmo momento, como costumo fazer a quantas almas me procuram, e que são muitas diariamente. Imagina, a grande dama, ela queria hora, lugar, dia para falar com Maria de Nazaré. E Maria, que não tem burocracia nenhuma, né? No céu, no plano espiritual, Maria ordenou que ela entrasse naquele mesmo momento. Porque no plano espiritual as coisas funcionam agora, não existe amanhã, não existe futuro, as coisas acontecem agora. Então, sem a mínima burocracia, Maria ordenou que ela entrasse, que mandassem a entrar. Levada a minha resolução à visitante, ela surpreendeu-se com a minha disposição de a receber prontamente, porém pediu para receber no dia seguinte, visto desejar apresentar-me certos documentos que não estavam presentes. Imaginem só, ela queria levar, parecia que ela nem tinha sabido quando tinha morrido, né? Ela queria levar documentos para mostrar a Maria de Nazaré e queria um horário marcado. Então ela pediu que ela não queria. Falou que ela não queria ser recebida naquele momento porque ela tinha que se preparar com os documentos, então ela precisava que fosse no dia seguinte. Ela estava habituada, como é óbvio, às audiências em seu palácio deixado na terra, e por isso desejava apresentar-me elementos que possuía e que julgava importantes. Cientificada desse fato, resolvi dirigir-me ao seu encontro no salão em que se encontrava, e isso surpreendeu-a bastante. Então, Maria percebeu que ela devia ser uma dama de um palácio, alguém que estava acostumada a essas audiências, esses documentos, relatórios todos, e foi ao encontro dela, então. Surpreendeu-a com a sua presença. Com o propósito de a deixar à vontade, fui-lhe dizendo que era meu interesse em receber naquele momento sua visita, cuja vivência terrena eu acompanhara atentamente do alto. E quanto aos documentos, seria bastante citá-los ela mesma, porque eu lhe daria ali mesmo o conteúdo de cada um. Claro, Maria já sabia o que ela queria falar, né? A minha visitante ficou maravilhada com este fato, mas ao mesmo tempo notei o seu receio de que eu conhecesse em minúcias todos os detalhes da sua última existência terrena. Para tranquilizar, eu disse-lhe mais ou menos o seguinte. Então, o que aconteceu? A dama estava preocupada com algumas atitudes que ela tinha tido na última encarnação, e ela se deu conta que Maria meio que sabia tudo, né? Então Maria disse para ela o seguinte: minha filha muito querida, não há um único ato praticado no mundo terreno pelas almas que nele se encontram que não seja aqui conhecido por nós, sobretudo pelo Senhor e por mim, pelas responsabilidades que nos pesam em relação à vivência de cada uma. Então o que ela disse para a senhora? Que todos os atos que as pessoas praticam encarnadas aqui na Terra, tanto Jesus quanto ela são sabedores. Que ela não precisava se preocupar, que eles já sabiam de tudo que ela tinha feito. No teu caso, por exemplo, eu te direi que conheço todos os atos que praticaste nos 70 anos que na terra estiveste, tanto aqueles extremamente meritórios, em que muitas lágrimas enxugaste graças à generosidade do teu coração, como alguns outros que não desejo recordar, mas que estão visíveis na tela da tua consciência. Olha bem a amabilidade, a docilidade de Maria. Não julgou ela, simplesmente disse que tudo o que ela tinha feito de bom era conhecido e disse a ela que não queria julgar, não queria rever e rememorar o que pesava na consciência dela. Olhe bem a maioridade de pensamento e sentimento, né? Maria é puro amor, né? A minha filha presente, ao ouvir minhas últimas palavras, perturbou-se e arrojou-se aos meus pés, em pranto e implorando perdão pelo que de injusto e condenável praticou na terra. Eu levantei-a carinhosamente, abracei-a e sentei-a novamente no lugar próprio e prossegui. Como vês, minha filha querida, aqui não necessitamos de comprovantes para juizarmos da conduta dos filhos que se encontram na terra. No teu caso particular, eu verifico que possuis uma percentagem muito alta de atos bons,
mediante os quais proporcionaste internação e assistência hospitalar a milhares de criaturas necessitadas. Então Maria começou a citar as coisas boas que ela tinha feito, e uma delas era que ela tinha prestado, como ela era nobre, ela tinha conseguido prestar um auxílio hospitalar médico de saúde para muitas almas. No caso, o teu mérito inconteste reside na tua ação decidida no sentido de que o Estado construísse os hospitais para a população pobre. Ainda assim, vale a tua iniciativa e determinação de insistir para que os homens do governo fornecessem os recursos para as obras. Então, olha bem, Maria sabia que ela tinha mandado construir hospitais e tinha garantido que fossem recursos do governo para as obras. Verifico igualmente com grande alegria que muito te empenhaste em povoar de escolas o território do teu país, em virtude das quais muitos milhares de seres infantis lograram despertar a inteligência para a vida terrena. Além de hospitais, ela tinha mandado construir escolas também, e o plano espiritual sabia. Sim, minha filha, louvo e muito a tua decisão de angariar recursos através das reuniões sociais que organizaste, e que muitas foram para atender às necessidades de tudo, roupas e alimento. Observo que boa parte da tela na qual a tua vida se reflete está iluminada de estrelas muito belas, nela incrustadas por esses atos bons altamente meritórios. A sombra do brilho refletido para esse conjunto de estrelas é que produz este belo foco de luz que ostentas e pelo qual eu te felicito, minha filha muito estimada. Então, veja bem. Aquela dama estava preocupada porque ela tinha feito algumas coisas que não eram de muito mérito na terra e ela não se dava conta o quanto ela tinha feito. Ela era uma alma boa, ela ajudava com comida as pessoas pobres, ela ajudava com hospitais, ela ajudava com escolas, e isso foi dando luz. Essas ações boas foi dando luz para a alma dela. De forma que quando Maria a viu, além de já saber tudo com antecedência, ainda ela conseguiu ver a luz que tinha na alma dela. E daí ela tranquilizou a senhora. Ela, profundamente emocionada, desejava falar-me. Desejava dizer-me algo que eu bem conhecia. Concedi-lhe a palavra, porém, àquela filha ali presente, envolvida na intensa onda de autor que eu projetava sobre ela para seu maior conforto na minha presença, não conseguia articular as palavras. Ela não conseguia articular palavras, embora quisesse falar. Para consolar, eu disse-lhe que apenas pensasse o que desejava dizer-me e eu lhe responderia o que fosse necessário. Por telepatia, né? Ela assim fez. Projetou na tela de sua consciência alguns fatos em que fora parte principal na Terra, entre eles, lamentavelmente, o sacrifício de uma criatura por motivo de zelos excessivos. Contribuíra senão mesmo determinar o extermínio de uma vida que não lhe pertencia, mas desejava livrar-se de sua presença. Eu conhecia realmente o fato lamentável e assim lhe falei. Filha do meu coração, a vida terrena, infelizmente, ainda comete dessas infrações às leis divinas, uma vez que a ninguém é dado interromper o fio da vida do semelhante. Então, o que Maria disse a ela aqui? Explicou que a ninguém é dado o poder de tirar a vida de um outro ser, quer seja ele pequenino ou grande. Compreendo bem que esse ato condenável muito influiu para que te dedicasses posteriormente à prática de todos aqueles atos meritórios já mencionados. Então, como ela tinha feito algo que não devia, ordenou o sacrifício de uma pessoa, ela começou a ajudar as outras. E isso foi anotado, foi visto no plano espiritual. Compreendo bem que esse ato condenável muito influiu para que te dedicasses posteriormente à prática de todos aqueles atos meritórios já mencionados. Isto redimiu em boa parte a falta que cometeste. Devo acrescentar, porém, que a tua falta ainda sofreu uma redução bastante notável por se tratar de uma retribuição de ação, na qual a vítima foste tu própria em vida precedente. As circunstâncias determinaram que novamente vos encontrasseis no mundo e os fatos assim aconteceram.
Houve, por conseguinte, aí uma retribuição pela lei de causa e efeito. Então, o que ela fez? Ela ordenou a morte de alguém que já tinha convivido com ela em outras vidas e que a tinha matado. Então, houve uma retribuição de ação. Bom, certo, correto? Não, não é bom nem certo nem correto. Mas Maria apenas explicou a ela que aquela pessoa que ela ordenou a morte nesta vida foi uma pessoa que a tinha matado numa vida anterior. Levanta, pois, o teu moral, minha querida. Eu me incumbirei em seguida de vos reaproximar, não mais como rivais, mas como boas amigas, numa reencarnação em que sereis mãe e filha. Acalma-te, pois, minha filha. Afasta essa triste recordação da tua memória e prepara-te para regressares à terra, onde receberás em teu lar como filha a quem muito has de amar, essa nossa irmã. Então, essa irmã que ela mandou matar, mandou fazer o sacrifício na última vida terrena dela, porque era uma rival dela, na próxima encarnação, o plano espiritual, Maria pediria para Jesus fazer assim, colocaria essa senhora que ela mandou matar como filha dela, para que ela cuidasse a vida inteira para se redimir totalmente do assassinato. Foi assim que eu me desempenhei da visita daquela filha muito querida. Devo acrescentar, para finalizar, que ambas voltaram à terra como eu desejei, aqui viver uma longa existência como mãe e filha, através da qual se constituíram em verdadeiras e grandes amigas. Deixo-vos aqui a bênção que o Senhor vos envia por meu intermédio e a minha própria que eu vos ofereço de todo o coração. Então, veja bem, Maria diz que devemos praticar o bem, que devemos orar verdadeiramente, que devemos aproveitar sempre a encarnação para adquirir muita luz para o nosso espírito, que devemos pedir ajuda ao plano espiritual quando parece que as dificuldades são maiores que as nossas forças e que vários atos bons compensam os atos ruins. Cuidar para não fazer, mas não se mutilar. Não se mutilar, que sempre tem conserto. É óbvio que ninguém vai mandar matar ninguém, que isso seria um horror. Mas aqui ela está explicando que no caso dela, que ela era uma pessoa com luz, era uma pessoa com bastante mérito, com bastante prática do bem, o plano espiritual estava dando uma nova chance para ela se redimir com essa alma que já tinha matado, veja só. Então, através do cuidado constante numa outra vida, ela ia sanar isso, ia compensar isso. Então, é assim que o plano espiritual age. Sempre com muito amor, sempre com muito amor, sempre com muito amor. Nós temos que acreditar nisso. Obrigada a quem me assistiu até o final. Aqui uns dias vai ter um novo vídeo, que vai ser o capítulo 5. E lembrem, a cada novo capítulo, Maria dá uma amostrinha do que acontece no plano espiritual. Dá uma amostrinha de como o plano espiritual age em nossa vida. É muito precioso. Então, um bom dia a todos e um grande namastê para vocês. Namastê.